Aí galera, tamo ao vivo no bate-papo com o handbolista. Se você tá chegando aí, me dá um sinal aí que você tá me vendo, que você está me ouvindo, para eu ter certeza que tá tudo certo aí. Fala André, fala galera da After Sports, show de bola, tá sempre com a gente aí. Segue lá, galera, a página dos nossos amigos. O Jeff também tá aí, Jefferson. Galera, estão me vendo, estão me ouvindo aí, tá tudo direitinho ou não? Só para eu ter certeza que tá tudo certo aqui. Nosso bate-papo com. Aê, então show de bola, muito massa. Grande lá, já vou chamar aqui já nosso grande amigo Silvio. Boa, boa. Obrigado, galera, é isso aí. Ó, bate-papo hoje sensacional. Coloca suas perguntas aí no comentário que eu vou estar respondendo para vocês aqui junto com o nosso grande convidado de hoje. Deixa eu ver aqui como é que faz mesmo. Ixi, mano, me deu um branco aqui agora. Como é que faz para chamar o perguntas? Aí, achei, achei. Fala, Adriano. Fala, Silvio, tudo bem? Tudo bem, cara? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Show de bola, tudo em ordem. Estamos aí. O prazerzão estar aqui contigo. Que show. Que massa, estou muito feliz. Então vamos dar oficialmente aqui então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo com o handbolista, programa mega especial. Estou com um grande amigo aqui de longa data, Silvio Lago. Já vou apresentar ele para vocês. E antes eu quero dar só alguns recados para a galera que está aí conosco. Ó, toda segunda-feira, 8h30 da noite, lá no YouTube, nós temos uma live ao vivo que chama Handball Ação. Fala, Led, beleza? A Rossana tá com a gente também, que legal. Temos uma live ao vivo no YouTube, 8h30 da noite, uma live de 30 minutos de boa ação. Toda quinta-feira, aqui no Instagram, nós temos a nossa bate-papo com o handbolista, que é uma live super especial, onde eu trago uma celebridade do mundo do handball para estar conosco aqui. E está rolando as inscrições do curso de formação de árbitros de handball. Vai até domingo as inscrições, ou assim que a gente completar nossas 3 vagas que está faltando. Beleza, galera? Então, bora lá. Silvio, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente essa tarde, estar compartilhando o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Estou muito feliz de ter aceitado de estar aqui conosco. Sou um grande fã seu. A gente começou lá dando, né, vendo vocês apitar e foram de estímulos para a gente. E isso é muito gratificante estar aqui hoje, numa tarde, podendo, né, celebrar ainda mais nossa amizade e compartilhar com essa galera aí, amante do handball. Queria agradecer do fundo do coração por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, viu? Cara, eu que agradeço, Adriano. Tuas lives aí sensacionais, né? Um nome importante aí do handball, que vive botando o nome do handball aí pra frente. A gente, nesses tempos difíceis aí, que a gente tem que se desdobrar aí com as metodologias ativas, desativas, tudo aí pra gente tentar abrilhantar mais esse esporte maravilhoso aí. Estamos perto de Olimpíada, né? E o seu trabalho aí está sendo maravilhoso. Agradecer a lembrança aí, né? Como tu falou, é, eu tô há 16 anos em João Pessoa, né? Eu me casei com a Rossana e eu larguei muita coisa para ir, entendeu? Deixei muitas coisas, mas ganhei muitas coisas também. Mas a amizade continua para sempre aí, cara. Tô disponível aí para o que você quiser aí, qualquer projeto, alguma coisa, estamos aí para ajudar sempre. É isso aí, tem demais. Galera, estamos aqui hoje com o professor Silvio Lago, arte internacional de handball, trabalha com handball de praia, trabalha muito com handball de indoor, cara, uma celebridade do mundo do handball. Ó, preparei aqui uma listinha de perguntas e o homem é fera, vai responder aqui, ó, sem corte, sem censura. Quem tá Sem aqui com a censura gente ao não. vivo vai ficar assim, ó, caramba, meu, que da hora, que louca essa parada. Silvio, ó, pode ser uma galera bem nova aqui no nosso Instagram, que às vezes pode ser que não te conheça ainda. Queria que você se apresentasse para eles, falasse quem é o Silvio Lago. Bem, sou uma pessoa que eu comecei a apitar no Rio de Janeiro, né? Lá em 1992, tá? Quem me iniciou na trajetória foi o Carlos Gaia,
árbitro do Rio. Tá, eu comecei a minha andança. Na verdade, eu joguei handball 10 vezes na minha vida só, cara. Eu jogava handball, gostei, né? Comecei a jogar com 22 anos na Universidade Castelo Branco. E fui fazer o curso de árbitro, né? Fui apitar um campeonato no colégio lá de Campo Grande, que eu não lembro o nome. E o Gaia tava vendo lá a arbitragem, era professor da escola e tudo, e ele me chamou para fazer curso na federação. Eu fui fazer com o William, que era o presidente da época, um mês fazendo curso e me formei. Aí comecei a apitar, né? E aí abandonei de vez a minha curtíssima carreira de jogador, né? Eu brincava tal, mas nada sério não. Em 98 eu passei por curso de nacional de árbitros, né? Até fiz uma pré-IHF lá na época no Mauá. E o Felipe já estava de olho em mim, né? O Felipe sempre me namorou, né? Pra gente apitar junto, né? E a gente formou dupla em 98, assim, a gente chegou, o Felipe conversou comigo, né? Eu até apitava com o Euter, um árbitro do Rio, irmãozão. E o falecido Zé Luiz, ele morreu com asma, cara. Aí fiquei sem dupla, né? A gente não tinha. Eu e a gente tinha arrumado uns problemas nos jogos. E o Felipe me fez o convite para fazer a dupla. E desde 98 eu sou árbitro nacional, né? Na quadra eu sou nacional A. Cheguei a fazer algumas coisas na Pan-Americana, Sul-Americana, cursos. Mas aí entrou o handball de praia na minha vida, tá? Eu odiava handball de praia, Adriano. Você não tem noção como é que eu odiava. Eu odiava handball de praia e hoje eu vivo dele, entendeu? Deu uma reviravolta muito grande, mas, cara, eu odiava não pelo esporte, que o esporte é muito bonito. Eu odiava por algumas coisas que acontecia na época de regulamento e tudo, que o árbitro não podia beber água, que a água era dos atletas e tudo. Eu ficava com raiva, eu falava, não quero mais isso não. Mas, graças a Deus, o William, o Felipe, todo mundo insistiu em mim e a gente chegou aí, né? A gente teve uma passagem muito bonita na arbitragem do handball de praia. A gente rodou o mundo aí, cara, a gente conquistou coisas aí maravilhosas. Então, eu apito desde 2001 praia, o Felipe desde quando começou, 95, ele foi auxiliar até de seleção, passou e depois conviveu 95, 98, foi para o primeiro Campeonato Brasileiro e eu só comecei a apitar praia em 2001. Sempre adorei quadra, até hoje adoro apitar, eu acho a arbitragem da praia muito mais emocionante do que da praia, tá? Mas foi uma coisa muito importante da minha vida. Depois eu falo que eu teve umas decepções na quadra aí, se você quiser a gente fala aqui com certeza. Galera, queria agradecer a todos que estão aqui com a gente aí, ó. O professor Joey mandou bastante pergunta lá, show de bola. Vamos perguntar todas aqui. A Ana tá com a gente, o Zeto, o Marcelo tá com a gente aí. Pô, tem uma galera, show de bola. Led, o Paulo, a Ana, a Sueli, o Adriano, Oi. Esse Marcelo Led aí é um irmãozão meu da antiga. Meu irmão, fala Marcelo. É Led porque ele é apaixonado pelo Led Zeppelin. Então ele é baterista de uma banda de heavy metal, o Ixus, tá? E ele faz show aí direto, já abriu show de Iron Maiden, Anthrax, Pantera, tudo. É o fera dos feras aí, meu irmãozão aí, fazendo a propaganda dele. Paulo Célio, grande Paulo Célio, meu mentor, meu mestre. Um abraço, Paulinho. Alcione, todo mundo tá aí. Joey, grande Joey. Ô, saudade desse homem. Que demais. Ô Silvio, deixa eu fazer uma pergunta. Então, você apitou handball de quadro durante muitos anos e ali, de repente, você teve a oportunidade de estar no meio do handball de praia, né? Como é que foi os primeiros momentos ali? Cara, como é que os caras te chamou? Como é que foi para você fazer parte dos primeiros momentos do handball de praia? Foi o seguinte, a gente já sabia, tinha aquela movimentação lá da história do handball de praia, né, que chegou ao Brasil em 95, né, trazido pelo Manuel Luiz, no congresso que ele foi na Holanda.
E foi apresentado aqui pelo Leoni, pelo Guerra, né? Pelo Stanley também estava. E o Felipe estava nesse meio. E ele vinha, a gente começou a pesquisar, o Felipe, pô, vamos lá no handball de praia. Eu falei, pô, Felipe, não gosto disso não, tô afim não. Aí ficava brigando com ele e tal, ele, Silvio, tu vai gostar. Não, não quero não, tal. Aí um dia eu comecei a me interessar. Começou uns amigos, começou a me levar, eu comecei a ver e comecei a gostar. Aí o Felipe falou, Silvio, vamos tentar. Eu falei, tá, vamos embora. Não é um esporte difícil de ser apitado, ele é mais velocidade de reação, tu tem que estar bem ativão. A quadra você ganha tempo de raciocinar mais, entendeu? Os lances são mais, como é que eu não vou falar lentos, mas pela quadra ser maior, a visão é melhor do lance. O beach quase não tem contato. E os contatos que tem superioridade numérica, então a gente já pune muito. Eu e Felipe, a gente foi sempre uma dupla muito punitiva, né? A gente nunca gostou de indisciplina, a gente gosta do jogo bem jogado. Mas aí eu comecei a gostar, porque o cartãozinho vermelho coçava na minha mão direto, e no beach é natural você dar um cartão vermelho. Não é difícil não, cara. No beach, no Mundial, no nosso primeiro jogo do Mundial no Egito, com 10 segundos eu dei um cartão vermelho no primeiro jogo do Mundial. Um cartão vermelho pro capitão da Turquia. Ele saiu abraçado comigo rindo. E foi, ele puxou o braço por trás. As pessoas têm medo de dar o cartão vermelho, né? Eu não sei se isso aconteceu contigo ou se você conhece. Eu tento falar para os meus árbitros, alunos, né? O vermelho é tão natural quanto um cartão amarelo, quanto uma exclusão, quanto tudo. Você tem que entender o que você vai dar nesse cartão vermelho. Entender aquele equilíbrio, que a gente sabe que a gente não vai está falando de regra aqui, entendeu? Mas o primeiro contato foi por causa do Felipe mesmo, tá? O Felipe, ele que me levou pro beach. Entendi. E nisso, vocês estavam lá no Rio, já apitavam a nível nacional, né? E aí você começou também a fazer parte aí do processo de implementação da modalidade de handball de praia no Brasil. E como é que foi as primeiras competições que você foi aqui no Brasil? Como é que o pessoal se comportava? Como que era para você? O que era para a galera, no geral, essa questão do handball de praia? Cara, a gente brigou muito, tá? A gente lutou muito, porque como todo esporte que está começando, né? A gente lutou muito, a gente tinha muita fé e graças a Felipe mesmo, o William, né, cara? O William foi um brigador, Leoni até que estava no meio, mas depois ele se afastou um pouco. Aí o Stanley falou, pô, vamos pegar isso aí. O Stanley tinha um conhecimento, ajudou na parte de desenvolvimento, né, de organização, o William lá naquela parte de divulgação e o Felipe lá metendo a mão na massa. Eu não ajudei nem 10% do que o Felipe fez. Mas foi uma coisa legal ver o esporte crescendo, cara. Começou bem amador na praia de Copacabana, a gente juntava ali um espacinho ali no posto 4. A visão é linda, né? E a gente chamava os times, muitos brigavam. Time do Bandeirantes na época, com Alfredo, Cassilati, muita gente boa, cara, que vestiram a camisa. Teve o primeiro campeonato brasileiro em Cabo Frio, em 98. Aí Jaime, goleiro, já jogava, o Mauá veio. Então era muito quadra jogando na areia, aprendendo esporte, como a gente também. A gente fazia muita besteira. Aí veio o Mazzi, né, o Jean-Pierre Mazzi, que é o grande divulgador do esporte no mundo aí, o nosso diretor, né? Ele falou com a gente, viu aqui que tinha futuro. Aí, graças ao Nusman, fez o primeiro mundialito lá no Rio, aí foi o boom, né? Aquela arena gigantesca em Copacabana que tinha. Então, a gente fez um campeonato lá, um mundialito, que Portugal estava, Argentina, Uruguai e Brasil. E o Brasil foi campeão. Aí começou, né? Eu tive uma ideia de fazer o primeiro campeonato brasileiro, o segundo, e o desenvolvimento vai. A cada ano, as pessoas se incluindo mais na ideia de que era um esporte novo. Aí começou a surgir já a ideia de se jogar o beach, não o handball indoor, na areia, né? E foi muito legal, cara, esse desenvolvimento. Demorou muito. Aí nós fomos coroados em 2001, teve um Pan-Americano, né? Que, se eu não me engano, foi no Uruguai. E pronto, aí já tinha seleções no mundo trabalhando, legal. Aí, 2003 veio o boato. Aí a HF vai fazer o primeiro campeonato mundial
No Egito. Aí, meu amigo, quando se fala em Mundial, tu treme, né? Só que a gente estava no auge, o Adriano, a gente estava no auge da quadra. A gente estava entre as três duplas do Brasil. A gente viajava para todos os campeonatos. Pô, você estava lá, acompanhou a gente, né? A gente andava igualzinho. Eu e Felipe, a gente procurava sempre seguir o que o Vitor, na época, falava. E a gente tentava, e a gente se destacava. A gente sabia que a gente conversava com, na época era Marcelo Miguel, Marlos Iésilo, Rogério e Nilson, da nossa idade da gente. O Rogério está aí com 50, 51, eu estou com 52. Então a gente se destacava muito. Então a gente cansava de apitar jogo e as duplas Marlos e Ésilo, eu e Felipe, Rogério e Nilson, um abraço para todo mundo aí. E o Marcelo e Miguel, o Salve Fabiano, eles ficavam fora de final. Por quê? Porque eles queriam ver a gente. Eles foram muito importantes para a gente. Tá? O Vitor também, cara, ele teve um papel importante, deu uma moral muito forte pra gente. Eles gostavam da gente. E a gente sabia, cara, a gente tinha uma autocrítica muito grande. Tá? E a gente seguiu aí, cara. Mas o beat, a história do beat foi essa. Foi duro. Eu não abandonei a quadra por causa do beat, não. Já já eu conto que tu vai me fazer essa pergunta. Vai. O pessoal vai achar que eu te mandei as perguntas para você. Não, mandou não. Já, gente, eu não sei nem o que ele vai me desgraçar aqui com as perguntas. Um abraço aí para quem está entrando, minhas alunas daqui da Uninassal, da Facene, tá? Marcone, professor daqui, um abraço, trabalha com handball. Então, um abraço para todo mundo aí. Silvio, eu já vou adiantar uma pergunta aqui, que inclusive até a Rosana fez. Na sua opinião, qual que é o lance mais bonito que você acha do handball de praia e o lance mais difícil de apitar? A galera de Pernambuco aí, professor Santiago, grande abraço. Qual foi a primeira pergunta? Qual é o lance mais bonito que você acha do handball de praia? Assim, caralho, toda vez que acontece esse lance, porra, a galera pira e até eu pulo de alegria. Aérea dupla. Qualquer jogada de aérea, passe bem bom, uma jogada especial do especialista por trás das costas. Por exemplo, Bruninho e Camilinha fazem muito isso, né? Aquela jogada, Camilinha conhecida lá no Uruguai como a jogadora O. Quando ela dá o passe, a torcida faz O. Entendeu? Os passes serem bonitos. Então, uma aérea dupla, uma jogada bonita de especialista, eu fico arrepiado. E o outro qual foi? O lance mais difícil de apitar. Shootout. Odeio apitar shootout. Eu rezava, fazia sinal da cruz quando tinha algum problema. Eu tenho muita coisa contra o shootout, mas a ideologia do mundo, cada um tem seu esquema tático, eu não discuto. Estou falando na visão do árbitro. Eu acho que o shootout devia ser mais claro do que é nas regras, na interpretação para o povo. É difícil, eu vou falar assim, para mim não é difícil, para mim já é difícil, imagina para o árbitro que está começando. Então tem muita coisa, a falta de ataque que não é no jogo, no shootout, tem espaço do goleiro. Cara, é muito difícil apitar shootout, tá? Muito difícil. Então eu não desejo a ninguém apitar uma decisão de shootout de campeonato brasileiro ou mundial. Não desejo, cara, que é malandragem pura. Tem uma galera aqui bem nova, pode ser que eles não saibam o que é o shootout. Quando que acontece o shootout no jogo de handball de praia? Tá, o shootout é o seguinte, o shootout é o pênalti, é o desempate do handball de praia, tá? O jogo é jogado por 2 sets de 10 minutos, né? Quem vence os dois sets se sagra campeão. Se cada equipe ganhar um set, a disputa é decidida no shootout, que é um contra o goleiro. Então é um pênalti, onde fica o goleiro num gol, os dois goleiros no gol, e um jogador fica na interseção da linha da área de gol com a linha lateral. E ele passa a bola para o goleiro e ele tem que receber a bola em 3 segundos fazer o gol. Essa bola não pode cair no chão em momento nenhum. Ele pode fazer um gol de 1 ou um gol de 2, que é a aérea, é muito difícil, mas tem gente que faz ainda a aérea, e o giro, que é a mais tradicional. Entendi. Qual foi o handball de praia evoluiu muito, principalmente na questão das regras dos últimos anos, né? Tinha algumas coisas que aconteciam lá no comecinho, que hoje não acontece mais. Me fala uma situação que acontecia antes, e hoje, tipo assim, a galera dá muita risada que não pode mais.
Ou alguma coisa que chama Caramba, atenção? Adriano, não tem não, cara. Uma coisa engraçada, assim, por exemplo, eu peguei na época que valia gol de três, gol de cabeça na aérea, né? Era uma coisa engraçada que o nego ficava tentando, mas passou rapidinho. Isso aí já tinha. Ah, não, pô, tá aí, vou te dizer. Em 2000 até 2003, os gols espetaculares valia rolinho, estrelinha, mortal e tudo. Cara, várias situações de o cara dar o mortal para dar uma cambalhota, né? Nem mortal, cambalhota, o cara saía, o goleiro saía, o cara batia com a cabeça na barriga do goleiro. Ia tentar fazer uma estrelinha, fazia de qualquer jeito. Os gols de dois eram assim, cara. Engraçado, era engraçado. A gente apitava rindo, sim, certas horas. Uma coisa que a gente que é marcante assim, do handball de praia, que a gente vê nos jogos, né, é essa questão da confraternização, né, do fair play, e você vê que a galera realmente assim, entende que o jogo de handball é uma modalidade diferente do indoor, né, onde o contato físico ali faz parte do jogo, ele acontece, né, e eu vejo que lá no começo, quando a gente começou a ficar o programa de handball de praia, as pessoas que jogavam handball de praia, elas vinham muito com esse vício, né? Vinha muito com essa filosofia do handball de quadra, né? Do contato físico, né? E como que foi como que foi essa questão da conscientização das pessoas que o jogo de handball de praia ele tinha que ter uma identidade totalmente diferente do handball de quadra, né? De ter um fair play, de não ter essa questão do contato físico, de ter os gols espetaculares. Como é que vê essa questão? Cara, a própria filosofia do jogo já diz. A primeira página da regra já diz. A filosofia do jogo de handball é o fair play. Então você tem que estar sorrindo, o árbitro tem que sorrir, tem que ter música, o ambiente é propício para isso, é praia, tá? Se você não for fazer em praia, tu faz em um campo, não interessa onde. O World Games da Alemanha foi dentro de um bosque, a 40 quilômetros da praia, era o local mais lindo que eu já vi. Maravilhoso, tá? Mas essa coisa é legal. Por quê? Porque eu não tenho ideia de outro esporte no mundo que seja praticado os campeonatos importantes, né, estaduais ou nacionais, pan-americano e mundial, os dois naipes juntos. Então isso ajuda muito, cara. Aquela energia do masculino e do feminino junto é muito legal, um torcendo pro outro e tudo. E a galera demora um pouco mesmo, aquele vem com aquele vício da quadra, e o esporte é um esporte de superioridade numérica. Sempre você ataca com a mais por causa do especialista, por causa do goleiro, né, linha? O que acontece? Não existe a gente não permite certas entradas que no handball você permite. Porque no handball é sempre 1-1. Quando está no handball a superioridade numérica ou inferioridade, o árbitro já toma mais atenção, porque geralmente o defensor ele vai no corpo do jogador. Aí você pega o cara. No handball não é permitido isso também, no indoor, mas só que no beach ele fica mais cobrado. Por quê? Porque sempre tem um a mais atacando, então não tem quase contato. O Márcio Magliano ele fala uma coisa muito legal. O handball de praia ele é muito fácil de ser jogado, porque tu joga sempre com um a mais. Então não tem que partir para cima da pessoa, é muito difícil você fazer uma finta no handball de praia, tá? Você entrou em superioridade, tem alguém sozinho, então você joga aquela bola e acabou. Então, os próprios jogadores da praia, eles vão lá e falam com o cara da quadra, aí, cara, não pode isso aí não. E eu já vi muita gente, jogadores veteranos até, eu não gosto desse esporte não, não dá nem para dar uma tapa no jogador, não, esse esporte aí não quero não, mas eles falam, são bonitos. Mas só que aquela raiz do handball, de você chegar pesado, não pode, no beach não pode. Tá? Que a gente sabe como é que é, né, Adriano? É verdade, a galera gosta de dar uma chegada mais fina. É. Eu queria dar um abraço para todo mundo que está chegando aí, ó, o Rodrigo, o professor Dimas, a galera do Vic, o professor Santiago. Mineirinho, beijo na boca, Mineirinho. Saudade. Professor, gosta de uma cervejinha ou não? De leve, de vez em quando. Eu baixei o nível, agora eu tomo uma caixa pro final de semana, tá bom demais. Tô de regime. E o Mengão, como é que tá? Ganha tudo, virou normalidade. Eu tenho agora mudou uma musiquinha aí, né? Agora é Palmeiras não tem Palmeiras não tem Supercopa, Palmeiras não tem Supercopa, não tem Supercopa, não tem Mundial, não tem Tu não é palmeirense não, né, cara? Você é palmeirense, Adriano? É Palmeiras, né?
Cara, Deus dá a oportunidade de você fazer a escolha certa, ninguém manda. Mas foi um O, jogão, Pa- Palmeiras e Flamengo. Foi o é, melhor o, jogo até Pa- agora, o esse ano. Palmeiras virou o novo Vasco do Brasil, né? Sempre vai ser vice. Mas não tem Mas é problema, visto. vamos lá. Vamos mudar de assunto, que hoje tem Flamengo e Vasco, cara, pelo amor de Deus. Ó, a galera do Vasco do Flamengo já tá aí na área, já acompanhando a gente aí, ó. Tá, tá. Mas um beijão pra todo mundo, hein, gente? É futebol, mas a amizade continua, pelo amor de Deus. Ô, Silvio, e aí você começou a participar mais dos eventos nacionais, começou a ter mais oportunidades do handball de praia, né? E quando que vocês estavam no ar? Eu lembro de uma competição que a gente trabalhou junto, eu era novinho, eu estava de secretário cronometrista, foi lá em São Bernardo, uma Copa do Brasil, né? Vocês estavam assim, no auge da carreira de vocês na quadra, né? Naquele evento estava o Salvio, o Salvio e o Fabiano, tava o Jairnilson, o Carlos Silvana, tava vocês, né? E foi um evento assim, muito legal. E a partir dali o beat estava começando já a engrenar nos primeiros passos, né? A ter uma identidade própria, né? E como é que foi para vocês essa questão de conciliar os dois trabalhos, né? A quadra e o indoor? Nessa época eu estava no Rio de Janeiro, não era? Eu vim para João Pessoa em 2004. 2004 não, 2005. Cara, olha só, eu nunca tive problema não, cara, eu vou ser sincero pra você. Existe um problema de adaptação, de quê? De reflexo, né? Você muda totalmente a tua mecânica de apitar. Mas eu e Felipe a gente treinava. Quando tinha alguma competição de beat chegando, a gente ia pra praia apitar os coletivos lá das equipes, entendeu? Então a gente já não, a gente já se adaptava. E isso eu não vejo muito nos árbitros aqui. O cara tá apitando quadra, tem uma competição, às vezes ele sai, pô, tá apitando quadra aqui, vai pro beat. Aí chega lá, no início ele faz muito, ele erra muito, porque ele ainda tá com aquele ranço da quadra. A memória, não, ele não virou a página. Então a gente tinha essa facilidade porque a gente ia durante a semana à noite em Copacabana apitar os amistosos do Bandeirantes, do Iderrende, apitava jogo do Caxias, tá? Desculpa, Caxias não do Rio Hand Beach, tá? Então a gente ia lá apitava os amistosos do Mauá, do Z5, na época era Mauá ainda. Mas a gente apitava muito e a gente agradecia a eles, né, cara? A gente tirava a dúvida do pessoal, né? E o pessoal ajudava a gente. Então a gente tinha essa seriedade, cara. A gente respirava. Eu e Felipe, a gente sabia a regra de coca. O técnico vinha falar comigo, andou, pô, professor, cartão vermelho, por quê? Porque tá na regra 8.2, letra D, parágrafo 3º, inciso 2º, eu falava assim, cara. Eu era muito doente com essas coisas. O Felipe me ligava às 3 da manhã, Silvio, regra 6. Eu falei, que aí? Vai dormir, meu amigo. Felipe doido, mas a gente respirava mesmo, cara. A gente anotava os erros da quadra. Então, esse feedback a gente não teve problema não, mas eu sei, eu passo para os atletas para os árbitros, Ô, Silvio, que eu eles acho que têm que cortou a virar a conexão do chavinha. fone. Oi, alô? Oi, oi, Tá ouvindo? oi, eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá abaixo agora. Mas tá no máximo aqui. Hein? Eu tô te ouvindo bem. Tá me Não, tá ouvindo? baixo. Deixa eu aumentar o meu aqui, deixa eu ver se é o meu. Tá. O meu O tá no povo aí tá me máximo. ouvindo bem? Vê aí se a população tá ouvindo bem. Joey, tá me ouvindo bem? Não tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo normal. Tô Ah, é? mexendo Tá bem aqui. baixinho. Tira o seu fone e coloca de novo. Aqui tá perfeito pros dois. Alô, alô. Tá. Eu tô te ouvindo, mas tá bem baixinho. Tá me ouvindo? O Zeto tá falando que tá perfeito aqui. O áudio tá ok. Tá, então beleza. Ô Silvio, então até respondendo uma pergunta que o Joey mandou pra gente, como era que era essa questão realmente da sua preparação para os jogos, né? Como que vocês se preparavam? Além dos amistosos que vocês aí iam ficar à noite, tal, lá no Rio de Janeiro, como que era o treino de vocês, né? Como que vocês focavam mais no beat, deixavam um pouquinho de lado o indoor, como é que era essa questão?
Não, a gente tinha um preparo bem legal. A gente fazia aquele teste do Leger, né? Na quadra. E a gente nunca teve problema não, cara. Eu sempre fui um árbitrozinho bem magrinho. Agora que eu pareço um elefante, agora deu uma microfonada aí. Tá ouvindo bem? Tá, né? Mas a gente sempre teve um preparo legal, Adriano. A gente não teve só máximo mais de concentração, a gente sempre dava a nossa corridinha. A gente nunca teve problema tanto na quadra quanto na areia, não. A gente sempre seguiu as regrinhas legais do que tinha que fazer. A gente chegava bem nos campeonatos, nos testes físicos a gente sempre ficava em ponta. Não teve nenhum problema, não. Pô, que casa grande, hein, cara? Tu tá dando um rolê aí pra... Deixa eu ver se melhora. Eu não tô te ouvindo, tá estranho. Tá baixo aqui pra mim. Tá todo mundo me ouvindo bem aqui. E a gente te ouve. Olha lá, casa chique dele, gente, ó. Agora sim. Ouviu? Agora sim. Eu acho que você deu a volta para mostrar a tua casa, como é que é. Olha o dinheiro de arbitragem que faz. Olha aí, ó. Árbitro internacional ganha bem, rapaz. Eu tô aqui no escritório. Ô, Adriano, então só para repetir para tu pegar, a gente nunca teve problema de físico, não. A gente sempre fez, levou bem, uma alimentação legal, a gente sempre correu, então a gente chegava sempre bem nos campeonatos, tá? Porque a quadra exigia muito teste físico, né? Então a gente fazia muito, então a gente não levava isso, a gente ia para a areia bem preparado. A gente só tinha que... E a quadra você não corre muito, a quadra de areia. Tu não corre muito. Você tem que estar mais com os reflexos apurados. Então a gente, essa preparação nos amistosos, a gente entrava já no ritmo, entendeu? E como é que foi o primeiro campeonato internacional que vocês foram? Foi aqui na América, o Pan-Americano, Sul-Americano? Como é que foi essa questão da inserção no quadro da Federação Internacional? Foi um sul-americano, um pan-americano que teve no Uruguai, 2001, né? Foi muito legal lá na praia de Pocitos, muito bonito lá. E foi muito bem aceito, a galera tudo gostando. E não teve nada demais, não. A gente a gente já apitava bem pra caramba, né? A gente se adaptou muito bem ao handebol de praia. Então a gente não teve dificuldade, não. Onde a gente chegava, a gente se destacava bem, a gente passava a ideia, né? Não teve muito problema, não. E como é que foi essa questão de deixar a quadra, focar mais no beach? Como é que foram para vocês? Cara, eu vou falar uma coisa para você, Adriano. Você é a primeira pessoa que está me arrancando isso. Eu nunca falei isso para ninguém, tá? Eu não abandonei quadra, pessoal que me vetou. Eu devo muito a minha queda na quadra para 3 nomes. Eu não vou citar o nome aqui, mas são 3 nomes que um dia eu vou ter o prazer de estar com os 3 e mandar os 3 para o inferno, no mínimo, tá? Porque eu não tive a oportunidade. E um deles falou assim, pô, você tem certeza que tu vai morar na Paraíba? Tem. Pô, tu vai jogar tudo fora que tu conquistou? E isso em 2004 para 2005, tá? E eu nunca mais apitei handebol de quadra. Eu só vim apitar, eu vim morar em 2005 aqui. E em 2008 teve um curso com o Ésilo aqui. Tá? O Ésilo veio fazer um curso em Alagoas, aí o Arthur Rodrigo, que é Arthur Continental de Beach, que apita com o Hernandes, ele falou, pô, você faz dupla comigo? Eu falei, faço, vamos lá. E fui, fiz o curso com ele, eu não fui avaliado, porque eu já era nacional A, né? E o Ésilo falou, pô, gente, você sabe quem é esse aí? Você sabe quem é esse aí? Aí falou, né, ó, já tinha apitado uma final de Mundial, ó. Isso aí era top 3 da quadra, um excelente ato, fazer a dupla com o Felipe, usem o Silva, abusem dele, ele é uma referência maravilhosa e tudo. Aí me encheu a bola, né? Como aí apitei a última competição 2008, que foi a Guerreiros de Alagoa, uma Copa aqui que foi o Campeonato Brasileiro, que teve a Guerreiros de Alagoa. E nós, como é que se diz? E ele passou, né, no curso. Tá? E a gente ficou conversando muito lá, foi a última vez. Mas eu fiquei muito triste, cara. Na minha ideia, nunca tive problema de conciliar os dois. Eu sempre falo, cara, na roda de amigos, que eu sempre gostei mais da quadra do que... Cara, sabe qual era meu sonho?
a gente ficar veterano, a gente, pô, você teve lá, a gente não era tão veterano assim, quem era veterano Não. era Salvo Fabiano, mas você se espelhava na gente, nos outros, porque você pegava um pouquinho de cada dupla para construir o Adriano, e eu fiz isso com o Felipe, e eu falava, Felipe, um dia eu quero fazer o que Marlos e Ésilo, que Miguel Miguel e quem? Marcelo e Miguel, Salve Fabiano, o Índio lá do Paraná, fizeram com a gente, que foi ser espelho. E eu não tive esse prazer, cara. Nunca tive esse prazer de ser um árbitro veterano que eu pudesse ajudar nisso. Aí o Zé tá falando aqui, tu sente falta da quadra? Eu sempre senti, cara. Eu sempre gostei de apitar mais quadra do que areia. Então acho que foi um lado negativo da minha carreira, tá? Como é que diz Paulo Célio, né? Esse ataque venal. Pô, simplesmente o nego me jogou, me deletou da quadra e pronto. Tanto é que o Felipe ficou triste, né? O Felipe fez dupla até com o Fernando e o Felipe não seguiu mais além. Porque a gente se casava muito bem, né? A dupla era muito legal. E eu sinto isso até hoje, por causa, e são 3 nomes que eu sinto tristeza de talvez até falar a palavra pesada aqui, de ter conhecido, ter cruzado na minha vida, tá? Mas é uma coisa triste que eu falo aí da minha carreira, que eu não queria ter largado até hoje. Eu acho que é o seguinte, se eu pegar um apito hoje, apitar um jogo de praia, de quadra, eu vou ter que estudar primeiro. Então eu vou fazer o teu curso aí que tá aí para eu me reciclar, eu tô querendo fazer. Não, cara, porque as regras novas eu sei, mas eu não sei apitar, eu não vivenciei as regras novas. Então tem que ter aquela parte adaptativa de raciocínio. Pô, quando é que eu vou usar o cartão azul? Não é assim dar um cartão vermelho, é um peso, uma medida que a gente sabe. E eu tenho que vivenciar isso num curso. Porque senão eu nunca vou poder passar para os meus alunos de faculdade o que é um cartão azul. Eu explico para ele, cartão azul, segue de relatório, tal, mas e a vivência minha? Então eu estou pensando aqui, vou ver porque eu estou sem tempo, mas eu estou querendo fazer um curso de reciclagem para pegar essa parte das regras novas aí, entendeu? Entendi. Qual é a mecânica de apitar com 7 na linha? É diferente de apitar com 6 na linha. É isso que eu estou falando. Então as pessoas, não, muda aí, tá bom. Não é assim, cara. Tu tem que ver que o jogo muda. Tem que estar mais esperto, tá? Então não é eu, me dá aí porque eu sou o Silvio Lago. Não, eu não sou ninguém, cara. Sou ninguém, tá? Ô Silvio, como é que foi essa questão dos primeiros mundiais, né? Uma dupla de fora da Europa, tá fazendo parte do quadro de arbitragem. Como é que foi a primeira competição internacional que vocês foram primeiro mundial? Conta pra gente aí. Cara, quando a gente recebeu a escala do Mundial, eu fiquei todo arrepiado. Até os cabelos que eu não tinha arrepiou, tá? É aquilo. Você sabe muito bem disso, né? Que a grande vitória da nossa carreira é ser indicada para o Mundial, né? Então a gente sempre falou, a decisão de último lugar já é vitória para a gente, porque você está no Mundial, você está representando o seu país na maior competição de todas, tá? O Mundial é mais importante do que uma Olimpíada. A Olimpíada é uma competição à parte, mas o alto de um árbitro é um Mundial, tá? Eu penso assim, tá? Aí o que acontece? A gente chegou no Egito, cara, foi no Egito, né? Em Elguna, no Egito, 2004. A gente se preparou uma semana antes no Campeonato Brasileiro de Seleções aqui, foi até onde eu conheci a Rossana. E a gente chegou lá bem, a gente tinha apitado uns 300 jogos por ano. A gente chegou lá, os caras perguntando, pô, vocês apitam quantos jogos por ano? Aí o cara de Portugal, 10, o cara 5, 8, 9, Brasil, 500. Aí os caras não acreditavam que uma etapa tinha mais de 100 jogos. Entendeu? A gente apita 5 etapas, 500 jogos. Aí o cara, só a Taça Kika aqui da Rossana tem 300 jogos. Tá? É jogo de 8 da manhã, 10 da noite direto. E os caras ficam doidos. Então, a gente chegou lá muito bem preparado. Então, os caras, pô, eu e Felipe, a gente nunca tirou menos de 9,2 numa prova. Então, a gente discutia, o cara falava, tem que apitar assim. Eu falava, por que tem que apitar? Eu não te conheço como nada. Eu, não. Teve um caso no Uruguai, que a gente estava apitando, 2017, 2016, um sul-americano, e teve tinha dois diretores, era o Fernando Posada da Espanha, grande fera, tá, amigão,
e o Mazi. Aí teve um lance nós demos 5 vermelhos nesse dia. O pessoal de Portugal, pessoal do Paraguai. E o que acontece? Um lance que teve uma falta de ataque, a gente dá falta muito bem, e é outro lance, mesmo lance, uma falta de ataque, mesmo time, e o cara entrou de lado no jogador. Aí eu dei vermelho pro goleiro, né? Dei falta de ataque, né? Aí o cara tacou a bola em mim, a gente correu atrás dele, que eu sou doidão, foi atrás do cara. O cara falou que ia me pegar, falei, agora tu vai pegar agora. Aí foi Felipe desesperado, dando vermelho em todo mundo, e mais olhando. Falei, não quero saber. Aí o que acontece? Aí, pô, de cabeça quente, né? Chegou o Posada pra mim e falou, Silvio. Eu falei, e aí, o que vocês acharam? Aí o Mazi ficou na dele. Aí o Posada, você foi pro céu, você saiu do céu pro inferno em um lance. Eu falei, quem é você? Não te conheço como nada. Quem é você para criticar minha arbitragem? Aí pronto, aí ficou aquele clima pesado. O Mazi, ele ficou quieto, ele escutou a minha versão e ficou quieto. Ele falou que eu estava errado. Eu falei, repito o que eu te falei na quadra, quem é você para me chamar a atenção? Eu tenho que dar atenção para ele, para você não. Você era técnico, cara, você tem pouco tempo de diretor. O cara é fera, tá? Mas na época não era fera. Aí, beleza, o cara não podia ter falado isso, eu de cabeça quente. Pô, Adriano, tu errou? Pô, beleza, vamos ali pro vestiário, vamos conversar. Não é na frente de todo mundo. Aí o Mazi veio 1h da manhã no nosso quarto e falou, pô, eu fiquei analisando o lance. Você está certo. Amanhã, 9h da manhã, você vai falar tudo no curso. Aí eu falei, tudo bem. Aí chegou lá, todo mundo lá no curso prático que tinha de manhã. Aí eu usei de exemplo o tal, expliquei. Aí todo mundo entendeu. Aí o técnico veio pedir desculpa, eu falei, veio. Aí eu cheguei pro espanhol, eu falei, e aí, tem alguma coisa para falar não? Vai pedir desculpa não? Aí ele ficou doido. Mas é uma coisa, cara, porque eu sempre briguei. O Felipe sempre chegou para mim e falou assim, Silvio, tu errou ali. Eu falei, por quê? Ah, porque tu errou. Eu falei, não é assim, filho. Vamos ali no livrinho de regra e vamos interpretar. E a gente brigava, cara. Teve um jogo no São Caetano, eu não sei nem se era esse jogo que tu tava. Que a gente foi para a mesa, a gente foi para o vestiário e a gente estava discutindo um lance. A menina entrou com recibo para a gente assinar, parecia o poltergeist, era privada voando, cadeira voando, eu e ele discutindo. Eu falei, menina, sai daqui. Só que a gente chega assim e fala assim, e aí, Adriano, tudo bem? Vai ser a tua ideia ou a minha? A gente não vai entrar na quadra com essa dúvida. Aí você, não, sou eu, beleza. Eu apitava o segundo tempo, o que você achava. Aí o técnico me falou assim, o que é isso? Eu falei, pergunta pro sabichão lá, ó, ele que mandou apitar assim. Eu falava mesmo. Aí acabava o jogo, a gente anotava, ia na federação, discutia todos os lances e a gente chegava no denominador. Se a gente não tivesse, a gente falava com o William, ou com o Vitor, ou com o Sálvio. A gente ligava para as pessoas e falava, não, se houver assim, assim, assado, beleza. Aí a gente ficava, não, a partir de hoje a gente apita assim. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou. Então, Adriano, a gente chegou lá no Egito com uma bagagem muito grande, tá? A gente chegou bem legal e a gente apitou o primeiro jogo, que eles sabiam que a gente sabia, então apitamos o primeiro jogo de um Mundial, né? O jogo número 1, né? De todo o Mundial. E eles já adoraram, então perguntavam tudo pra gente, então a gente passou a ser importante. E eles falaram, ó, se o Brasil não chegar, vocês vão apitar a final do Campeonato Mundial. Só que eles não falaram, né? Eles insinuaram. A escala foi, professor Jean Paulo, meu coordenador aí da FACENE aqui de Educação Física, um abração, Jean, isso aí é potência. Eu tenho que falar bem do meu coordenador, né? Aí é o seguinte, Adriano, aí a escala foi a seguinte, geralmente tu pega uma escala e fala assim, quem vai apitar a final é dupla tal. Eu lembro até hoje, Sasha Kuzokov, morreu já, ele era o nosso padrinho, o cara amava a gente. Ele um russo, forte pra caramba. Ele chegou assim e falou, 7º, 8º tal, 5º e 6º tal, 3º e 4º tal. E pela primeira vez na história da Federação Internacional de Handebol, uma dupla fora do continente europeu apitará a final do Campeonato Mundial. Parabéns à dupla do Brasil. Cara, a lágrima vinha, né? A lágrima vinha. Você sabe como é que é, você sabe que tudo. E isso, o que eu lembrei? O que eu lembrei no dia? Do William, do presidente, que ele chorava, ele estava lá, do Gaia, que me chamou para ser árbitro, e de todos os atos que eu me espelhei. Tá? Então, eu quando cheguei aqui, eu dei algumas camisas para as pessoas que me espelharam, né? Os caras amaram, falaram, essa camisa aqui é tua, essa camisa é tua.
tá? Eu fiz questão de abraçar cada um e agradecer, porque não foi o Silvio Felipe que apitou a final do Campeonato Mundial. Foram todos os atos do Brasil, incluindo você, a galera da quadra, a galera da areia, que é muito fácil falar, pô, tu foi lá, apitou o último lugar, até é ruim, vai lá apitar, chega lá, seja indicado. Né? Então a gente não sabe quanto que a gente luta, não sabe quanto que a gente tem que estudar, quanto que a gente tem que se dedicar. Eu conheço o ato da quadra da nossa época que por causa de pressão de diretor teve que desmanchar noivado, um apto um amigo nosso, que eu não vou falar aqui o nome, ele era noivo de uma menina de Chapecó, e nosso diretor falou, escolhe ou a arbitragem ou a mulher. O cara escolheu a arbitragem, até hoje eu chamo ele de imbecil. Mulher linda aí fazendo sucesso no handball mundial aí, ele deve ter uma dor de corno e tudo, mas já está casado, tá bem, mas eu falei, eu nunca faria isso, tá? Nunca. Tanto é que eu casei com uma técnica, né? E se o cara falasse para mim assim, ó, escolhe, ou a técnica, tudo, eu ia ser auxiliar técnico. Ela tá aqui rindo, tá aqui, ó. Olha ela aí, ó. Ah, que demais! Tem a próxima pergunta. Quem é a Rossana? Quem é a Rossana e como que ela apareceu na sua vida? Tá aqui, ó, registrado. É o seguinte, a gente estava dando um curso lá em Fortaleza, Campeonato Nacional de Seleções. A técnica era a Cláudia Monteiro, aí de Santa Catarina, Itajaí. É maravilhosa ela, inteligentíssima. Grande amiga, beijão para ela aí. E ela lá, né, de técnica, não conhecia, era do Rio, né? E ela fez o curso de árbitro lá, né? E ela fazendo o curso, a gente se conheceu, ficava no hotel e tudo, aí vai aquele olhadinha daqui, olhadinha dali, aí já meteu uma camisa mostrando ombrinho, eu já olhei de olhinho pequeno, aí já viu, né, cara? Foi aquele terror. Aí a conheci, né? A gente se conheceu, saímos, e isso foi em novembro, uma semana antes do Mundial. Aí em janeiro a Cláudia convidou ela para ser técnica da seleção, a da comissão. Aí a Cláudia chamou ela, que tinha o Itajaí Cup. Aí eu falei, pô, Rossana, beleza, vem aqui para minha casa, conhece minha família e a gente desce. Aí o Felipe, a gente foi de carro do Rio até Itajaí. Aí o Felipe, a gente foi de carro, a gente foi se conhecendo. Aí chegou lá, eu comprei uma aliança, pedi ela em noivado logo. Pra ser logo violento, assim. Aí no meio do ano eu vim embora, larguei tudo e vim embora para Paraíba. Galera, manda coraçãozinho aí, manda coração. Aí as pessoas falam, Silvio, tu se arrepende? Eu falei, nunca na minha vida, nunca. Larguei, eu tinha 5 empregos no Rio, né? E a arbitragem, né? Eu perdi a arbitragem por causa disso. Mas, pô, eu tava na praia, beleza, relaxei. Mas sempre tive falta da quadra, tá? Isso é um lado negativo que eu vou morrer com isso e não vou perdoar quem se meteu nisso. Ô Silvio, vocês já foram para o Mundial, você apitando e a Rosana trabalhando? Todos. Desde Todos? 2004, menos o primeiro. 2006 o World Game, 2005 o World Game na Alemanha, ela de técnica, e ela de auxiliar e eu de arte. 2006 Brasil, 2008 Espanha, 2009 China, 2010 Turquia, 2012... Não foi, que a gente se aposentou 2 meses antes do Mundial de Oman. Senão eu iria para Oman também. Mas a gente viajou muito, cara. Pô, várias luas de mel. E ela roubava a minha taxa toda da arbitragem e gastava dinheiro no mundo aí. É muito. Fiquei pobre com ela. E tem algum Mundial assim que você se lembra de alguma passagem que foi engraçada ou não? Cara, todos os mundiais, cara, tem coisas engraçadas. Meu Deus, tu não tem nem noção. Na China, uma atleta nossa aí, a pivô, ficou com diarreia, tadinha, bebeu água lá e tal. A gente ria de montão. Pô, Alemanha, com os alemães, cara, aí é coisa de amizade assim, que a gente faz amizades novas, né? É engraçado demais. A gente na Espanha, eu e Felipe, a gente conhecendo Madrid, né? A gente abre aquela passagem, vai conhecer. A gente está uma vez andando lá em Madrid e eu tô vendo, e a gente fala, não, filho, o Felipe, não, a gente, hotel pra caramba, tem um monte de vaga, é baratinho e tal, vamos lá, a gente, beleza, vamos lá.
deixamos a mala no aeroporto, mochileiro, conhecendo tudo. Santiago Bernabéu, tudo que tu pensar. Aí de noite fomos pro hotel. Só que eu tô vendo a cidade enchendo demais, assim. Eu tô vendo homem com homem, mulher com mulher de mão dada. Eu falei, Felipe, tem alguma coisa errada aqui, Felipe. Isso não é normal não, tá muito cheio. Não, fica tranquilo, é Europa. Tá. Aí eu olhei um bandeirão, um arco-íris assim, eu falei, não, filho, tem não. Aí perguntamos no Mac, não, a parada gay de Madrid é hoje. Não tinha vaga, meu amigo, não tinha vaga em hotel, não. Não tinha vaga. E a gente ia agora? Aí ficamos rodando 2 horas da noite para arrumar a vaga lá, num cafofinho lá, dormimos lá e depois fomos pro aeroporto e fomos para Cádiz. Mas história assim, cara. Engraçado demais. O que você comeu por esse mundo afora aí que chamou a atenção? Um prato de 1.500 anos. Eu comi um prato na Turquia que era mais velho que o Brasil, mano. Aí eu contei essa história, o pessoal devia estar mofado, né? Eu falei, não, que isso? Ah, na China eu comi polvo, comi escorpião, tá? É, mas a comida melhor que tem na China é o McDonald's, o número 1. Não tem coisa melhor. Tem coisa melhor. É bom, mas é bom não, né? Porque as comidas, ela vai comer bicho, vai comer cachorro. Lá tem um restaurante que tu entra com cachorro, aquele peixe que paga, lá tu entra com o cachorro e come o cachorro. Que isso, cara? Mas é a curiosidade, né, do local. Eu gosto. A gente saiu, foi numa rua lá que tinha aquelas comidas doidas lá de inseto. Aí eu tinha salamandra, tinha um monte de bicho lá. Eu tive só coragem de comer escorpião, porque nego fala que escorpião tinha gosto de camarão, né? E tem mesmo. Aí que tem um saquezinho, a gente toma, mas é horrível. Só em você olhar, tá? E eles lá comem de fazer biquinho. Meu Deus do céu. Mas muita coisa, muita história para contar, cara. Pô, eu tomei cerveja na Champs-Élysées, meu. Final da tarde, na rua, pô. Entendeu? Isso o handball proporciona pra gente, cara. E eu aproveitei muito. Aí, Felipe, a gente abria muito a passagem, ou na ida ou na volta. Então, a gente conheceu muito lugar. Turquia, local mais bonito que eu fui, não tem comparação. Turquia, muito lindo, em Antalya. Muito bonito o Mundial. Mundial muito bem organizado. Aliás, todos os mundiais que eu fui, maravilhosos. Depois o Felipe continuou, até hoje vai, né? Que ele é delegado agora. Mas eu aproveitei bem, não tem que reclamar não, tem que agradecer a Deus, mano. Tá? Eu só queria fazer mais parte assim para ajudar no desenvolvimento, mas aí a gente ainda tem muito tempo para correr aí. Com certeza. Ô Silvio, tinha uma pergunta. Se você pudesse voltar em algum mundial e você quisesse voltar e apitar de novo um jogo, tem algum ou não? Final masculina. Nunca apitei uma final masculina. Por causa do nosso país, Brasil, e eu nunca torci contra, cara, nunca. Ó, teve um lance até curioso, né? Na China, World Games, né, 2009, 2008, a gente foi a primeira dupla do beach, né? Porque na quadra teve o exemplo, teve o Ramon Gadiego. O Ramon é o Gadiego, né? O nome dele, né? Ramon Gadiego, né? Ele apitou uma semifinal de campeonato mundial com a Espanha jogando. Essa história aí é velha, né? E lá ele apitou uma semifinal, porque uma dupla se machucou e só tinha ele veio com a dupla dele, apitou uma semifinal com a Espanha jogando na outra semifinal. Aí ele foi liberado por todos, né? E apitou bem, maravilhoso. Pô, o Ramon Gadiego não tem nem comparação. Aquele ali é um mestre dos mestres. E o seguinte, na Espanha, em Cádiz, era Brasil e Sérvia, e Croácia e Egito. O presidente é o egípcio, o Hassan, né? E o Brasil, cara, jogo ganho contra a Sérvia, né? E o grande adversário do Brasil é a Croácia. Então, o jogo Croácia e Egito, o Egito chegou na semifinal. Não foi a primeira vez que o Egito fez a final do Mundial lá no Egito. Mas 2008 chegou e o Hassan estava lá. Mudaram a nossa escala de repente. Não, quem vai apitar esse jogo aí Silvio, é o Brasil. Pô, aí veio o cara, o Masi chegou e falou, ó, sabe a importância desse jogo aí, né? Eu falei, sei, vamos lá. Pitamos bem, a Croácia ganhou os 2 sets de 1 gol, acabou o jogo, Brasil e Croácia, apertaram a nossa mão e tudo, e tranquilo. Outro também, um jogo que eu
guardo que para mim talvez tenha sido o jogo mais importante de todos, tá? Final masculina marca pela primeira vez, sim. Alemanha, World Games, Rússia e Alemanha semifinal. Que ano que foi? 2005. 2005. A gente já estava lá, já tinha apitado. Fala, velhinho, beijão, te amo. Professor aí, nosso querido do futebol. Meus pêsames aí, né, fora da Libertadores, mas se quiser ter a camisa do Flamengo aqui, eu te empresto. Vamos lá, aí semifinal, né, tiraram a gente da semifinal, né, deixaram de fora. Aí estava rasurado lá, botaram a gente na Rússia e Alemanha. E você sabe o que significa a Rússia e a Alemanha, né? É o jogo dos sonhos que o nego fala, né? É o clássico dos clássicos. É como apitar Flamengo e Palmeiras hoje em dia. Mas é. Hoje o maior clássico do Brasil atualmente é o Flamengo. Atualmente, pode mudar, pô. Mas o jogo são os dois melhores do Brasil mesmo e se tornou uma rivalidade. Aí o Mazzi veio falar com a gente. Cara, tava essa arbitragem confusa, a Alemanha disse que chegou por causa da... E o russo falou que ele vai apitar essa semifinal ao Brasil. Pô, mas tu vai tirar os caras da final? Não interessa, bota eles aí. É o jogo da vida deles. Aí o Mazzi veio falar pra gente, bateu lembro até hoje, batendo na nossa cara e falou, ó, eu tive 10, 15 anos de arbitragem e o meu sonho era apitar a Rússia e a Alemanha. Nunca apitei. Vocês estão ganhando o prêmio da vida de vocês. Esse jogo é conhecido como o jogo dos sonhos. Fomos lá, apitamos, caiu o placar eletrônico, aconteceu tudo de ruim no jogo, e a gente segurando. Aí a Rússia ganhou de 1 gol os 2 sets e foi para a final, acabou todo mundo lá. Foi o jogo que eu terminei mais molhado de suado que eu me entreguei na vida. Eu e o Felipe, a gente ficava rodando na quadra assim, ó. A gente apitou, foi o jogo que eu mais apitei com tesão, assim, desculpa a palavra, na minha vida, mais do que qualquer mundial, do que final, tudo. Foi o jogo que eu nunca vou esquecer, pela importância que botaram, porque a Alemanha estava jogando em casa, a torcida toda era alemã, e passando para Europa, Ásia e África, e a gente lá também, quando acabou, todo mundo abraçando a gente, aí o russo... louco, desesperado, botou a gente para apitar quinto e sexto, Rússia e Alemanha feminina. Aí perdi a final, o primeiro set da final feminina, que foi a primeira vez que o Brasil chegou, mas a gente sempre conseguiu levar na boa, e a gente sempre levou, cara, a gente não teve problema não. Graças a Deus. Nossa experiência, a base, e eu sempre falo, né, que a base que a gente levou para lá foram os times. Um Hortelã da vida, um Rigolo da vida, os técnicos do Rio da vida, que botaram pressão na gente. Chegava lá, não entendia nada mesmo, o egípcio me xingando, eu falei, fica com Deus, vai, pronto. E eu nunca dei um cartão vermelho mundial, porque eu não entendia o que a galera falava. O Felipe, ainda bem que tu não entende. Então a gente era uma dupla tranquila. Em mundial a gente não era aquela dupla que tu acostumou a ver aqui no Brasil de quadra, que a gente era punitivo pra caramba, né? Mas a gente queria disciplina. Não tem disciplina. Mundial é o campeonato mais fácil que tem para se apitar, porque eles são multados, são tudo, então eles seguram a onda deles lá. Ô Silvio, se quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão iniciando a carreira no handball de praia, na arbitragem, o que você falaria para essa galera que está iniciando aí os trabalhos? Cara, eu acho que todo profissional tem que fazer, no mínimo, o curso de arbitragem do esporte que ele escolhe. Tá? Porque ele conhece mais o esporte, ele dá muito mais valor ao fair play. Tá? Por exemplo, ele como técnico, eu melhorei muito, por exemplo, as minhas equipes, eu fiquei um bom tempo de técnico, até joguei no alto rendimento do Jubes, né? E as minhas equipes não reclamavam de arbitragem. Todos os árbitros falavam isso. Pô, Silvio, parabéns. Eu falei, quem reclama sou eu. E eu sabia com quem eu ia reclamar. Então eu ficava chateado quando um árbitro vinha gritando comigo. Cara, eu já entrei no meio da quadra para gritar com o árbitro. Falei, você não vai me dar vermelho, porque você não tem coragem de dar vermelho. Você não sabe usar esse vermelho. E eu saí, o cara não me dava vermelho. Eu ficava petelhando ele. E ele não fazia, porque o cara era vingativo. Eu falei, cara, estuda, você é um bom árbitro e tudo. Vai lá, agora não cai na pilha dos outros. Você tem, cara, a pilha do o técnico pode gritar, pode tudo. Agora você vai ter chega, acabou.
Pronto, acabou. Então a dica que eu dou é o seguinte, você aprende muito quando você faz a arbitragem. E é uma vida maravilhosa. Você poder conduzir um jogo. Agora, uma coisa que você fala muito. Quer ver quando você é bom ou ruim? Vai apitar o mini beach handball. Vai apitar o cadete, o infantil, a escolinha. Ali você vê o que é ser árbitro. É muito bom, cara. Você ser didático, você aprende. Até dar aula do esporte você aprende mais quando você sabe a regra. Tá? Eu acho muito legal isso. Que demais. Esse é o nosso Silvio Lago, flamenguista aí, né? Marido da Rossana, grande amigo, grande companheiro, né? Um grande handbolista. Silvio, eu queria te agradecer do fundo do coração você estar uma hora aqui com a gente, compartilhando, trazendo aí, contando um pouquinho da sua história, deixando uma mensagem super positiva para a galera, né? Dizer que eu sou o seu fã, gosto muito de você, gosto muito do Felipe. Vocês são duas pessoas assim, incríveis e que são grandes handbolistas e que são exemplos para nós, né? E isso é muito gratificante quando a gente tem a oportunidade de estar próximo dessas pessoas que a gente sempre admirou. Queria dizer que estou muito feliz de ter compartilhado esse momento com você. Realmente foi um momento muito ímpar na minha carreira, na minha vida. E queria dizer que eu sou muito fã de você, cara. Gosto muito de você, do fundo do coração. E eu queria te agradecer por você disponibilizar do seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, estar aqui essa uma hora. Obrigado, viu? Muito feliz por esse bate-papo aqui com você aqui. Eu agradeço também, né? Eu fiquei muito feliz de ver aí quando você se tornou árbitro internacional aí. Fico muito feliz. E a única coisa que a gente leva disso é a amizade, Adriano. Pô, muito tempo aí que eu não te vejo, mas é que fala, a distância não desfaz a amizade não, tá? Então fico muito feliz com tudo que você está conseguindo aí. Trabalho maravilhoso que tu faz. Tomara que muita gente aí faça o que você está fazendo, porque isso é importante nessa época difícil aí. Cara, e manda um abraço para todos os amigos aí de São Paulo, da onde você encontrar daí de baixo. Fala que eu torço muito por vocês. Eu não posso ir muito aí, porque por causa da pandemia também. Agora a faculdade me consome, né? Eu dou aula em 2 faculdades, então muitas viagens de handebol de praia eu não faço por causa do compromisso, mas eu sempre fico torcendo aí para que o nosso handebol de quadra e areia chegue na excelência da posição que a gente merece. Eu não considero nenhum árbitro melhor do que a gente, equipes também, o Brasil aí feminino provou que foi melhor do mundo, então é só ter um planejamento bom, um trabalho bom que a gente chega assim, cara. Queria agradecer, beijo, fica com Deus, e um beijão para todo mundo aí que participou da live aí, muito legal, e continue esse sucesso aí, cara. Te adoro, saudades aí. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Obrigado, Joey. Mandou grandes perguntas aí pra gente. Joey é querido. Joey é querido. Eu sou fã dele. O Zetão tá aí. Bom demais. Valeu, Joey. Joey me manda os vídeos aí de dúvida aí. Eu boto logo nos cursos. Show de bola. Silvio, grande amigo, obrigado. Valeu, boa cara. tarde pra você Valeu. aí. Boa praia, boa cervejinha, vem o Mengão, viva o Mengão. Eu não vou ver o jogo hoje não, cara. Tem aula de 7 a 10 da noite. Eu vou ficar... Eu limpo o peixe de olho no gato. O celular aqui eu fico dando aula assim. Amigo, obrigado, viu? Valeu. Grande Fica abraço. com Deus. Beijão, tchau, abraço. Beijão, tchau. Valeu, galera. Grande abraço a todos.